Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Gafe histórica marca a cerimônia do Oscar bem na hora da entrega do prêmio principal. O ator Warren Beatty anunciou que o vencedor era La La Land. A equipe chegou a subir ao palco para comemorar, mas o ganhador era Moonlight. Na grande festa do cinema, Donald Trump virou piada, foi ridicularizado pelo apresentador. A primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio, começa com um acidente. O carro alegórico da Paraíso do Tuiuti feriu 20 pessoas. Mas a apresentação da Imperatriz, do Salgueiro e da Beija-Flor empolgou a plateia. Em São Paulo, entre os destaques da segunda noite do Grupo Especial, a Unidos do Peruche fez uma homenagem à cidade de Salvador. A gente começa direto falando de carnaval, que é uma festa para os adultos, mas também uma festa para a criançada. Eles se encantam com as fantasias, com a alegria dessa festa. A repórter Adriana Cimino mostra os motivos desse encantamento para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Gabriela, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui na Caixa Cultural e atrás de mim tem uns painéis que estão explicando um pouquinho da história do carnaval, só que vão rolar muitas outras atividades por aqui, justamente para as crianças, como você contava. Quem vai explicar melhor para a gente o que vai acontecer aqui é a Daniela Cojol, que é supervisora do Educativo Gente Arteira da Caixa Cultural São Paulo. O que vocês prepararam por aqui hoje? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, hoje tem uma programação muito especial, não só hoje, amanhã também, aqui na Caixa, onde os pais podem vir com as crianças, tá? Eles retiram a senha e aí eles ficam à vontade aqui no espaço para confeccionar a fantasia de carnaval, os seus adereços, fazer a maquiagem de carnaval e no final poder curtir todo o que eles confeccionaram ali no bailinho no fundo da caixa. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações. Olha só, tá todo mundo convidado para participar aqui desse evento que vai até às 4 horas da tarde. Se não der para vir hoje, tem mais amanhã, do meio-dia até às 4 horas da tarde. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé, na altura do número 111. É tudo de graça, mas tem que chegar cedo, de preferência com meia hora de antecedência, para retirar a senha, porque aqui o limite é de 30 crianças e olha, elas estão aproveitando bastante, depois vão dançar o som de marchinhas, viu, Gabriela? Legal, muito legal. Bacana a festa, Adri. Obrigada pelas informações. E o carnaval brasileiro, famoso no mundo inteiro, está longe de ser uma unanimidade por aqui. Muita gente prefere trocar o samba no pé por momentos de mais tranquilidade e descansar nesse feriado prolongado. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. A letra da música afirma que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, certo? Não para essa baiana, que escolheu uma chácara na Grande São Paulo para passar o carnaval. Ela conta que, apesar de achar a Folia de Salvador a melhor do mundo, cansou dessa agitação. A gente está indo para a chácara do meu sogro, curtir um pouquinho, um churrasco, piscina, no cinema, uma coisa mais tranquila. Muvuca, calor, desrespeito, preços nas alturas. Quem não gosta de carnaval tem motivos de sobra para escolher paz e tranquilidade na época mais festiva do ano. É bem difícil estacionar, é muito cheio e às vezes táxi a gente não consegue com tanta facilidade. Mas como o carnaval está no sangue da Cibele, ela acaba por confessar. A gente preferiu curtir mais em família, até mesmo os bloquinhos de rua. E carnaval é época de diversão para muita gente, tempo de beijar bastante. A medicina diz que há benefícios, queimar calorias, fortalecer o sistema imunológico, mas ó, beijo também tem contraindicação, viu? Neste carnaval, a música de Cláudia Leite vai ser seguida à risca por muito folião. Porque beijar é bom, né? O beijo traz muitos benefícios à saúde. Um deles é emagrecer. Um único beijo pode queimar até 26 calorias por minuto. Então eu vou começar a beijar agora. E um estudo alemão mostrou que num único beijo de 10 segundos, mais de 80 milhões de bactérias são trocadas, deixando o sistema imunológico mais forte. A troca de salivas também protege a saúde bucal. Nossa, você sabia? Não, bom saber. Beijar mais não. A saliva tem enzimas, né, que combatem bactérias. O beijo também reduz o estresse porque aumenta a serotonina, um neurotransmissor que regula nosso humor e libera a oxitocina, conhecida como o hormônio do amor e que está diretamente ligado à sensação de prazer e de bem-estar físico e emocional. Apesar de ser muito bom para a saúde, é preciso lembrar que o beijo também traz riscos.
Várias doenças são transmitidas pela boca. Por isso, nesse carnaval, a dica é beijar, só que com cautela e moderação. Existe um risco de você beijar pessoas que você não conhece, achados fortuitamente na rua. Pode se transmitir várias doenças, como herpes labial, como a hepatite, como a sífilis, inclusive. Beija a boca que conhece. E olha, não é todo mundo que curte essa folia do carnaval, né? Tem gente que fica em São Paulo, mas prefere aproveitar esses dias para investir na cultura. Se você está nesse time aí, a repórter Lilian Coelho tem uma dica para você. Boa tarde, Lilian. Olá, muito boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. A visita por si só a essa região já vale a pena, porque o prédio é belíssimo, a arquitetura rica, o café, quem vê aqui com a família ou quem não conhece São Paulo, parar aqui para tomar um café, tem a vista para o Parque da Luz, que é um dos mais antigos de São Paulo. Enfim, vale muito a pena. Fora isso, tem as exposições em cartaz. E quem conta para a gente é o Paulo Vicelli, que é o diretor da Pinacoteca. Paulo, boa tarde. Quais são os destaques? Boa tarde. Bom, nós temos 4 exposições super bacanas acontecendo na Pina hoje. Eu destaco a retrospectiva da Ana Maria Tavares, que é uma artista contemporânea brasileira que fez uma grande intervenção no edifício da Pinacoteca. Vale muito a pena ver. E a exposição da Cândida Hofer, uma artista fotógrafa alemã. É uma exposição pequena, são 3 obras, mas que dialogam com o acervo de uma forma muito interessante. Ok, muito obrigada. Então, olha, gente, os ingressos custam R$ 6,00 inteira, R$ 3,00 meia entrada. Crianças de até 10 anos e idosos não pagam. O endereço, anota aí, olha, é Praça da Luz, número 2, no centro de São Paulo. A Pinacoteca funciona hoje durante todo o dia, amanhã está fechada e na quarta-feira de cinzas reabre a partir do meio-dia. É com você aí no estúdio. Legal, Lilian, obrigada pela dica. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar do seu bolso. O brasileiro não tem costume de guardar dinheiro algum que sobra do orçamento e nem faz reserva financeira para uma eventual doença ou mesmo para o desemprego. É o que mostra uma pesquisa feita em 12 capitais brasileiras. É muito mais difícil aprender a guardar dinheiro do que ganhar dinheiro. E põe difícil nisso. Apenas 7% dos brasileiros reservam um valor fixo mensal. Outros 29% poupam o que sobra do orçamento. A maioria não guarda nada. Os dados são de um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito em 12 capitais nas 5 regiões do país. Esse excesso de sedução, de compra, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. A gente acaba consumindo mais do que a gente ganha. Imprevistos como doenças e desemprego, realização de sonhos de consumo e quitação da casa própria são os principais motivos para o brasileiro guardar economias. Todo mundo se identifica com pelo menos uma dessas preocupações, mas poucos conseguem se preparar financeiramente para enfrentá-las. E pode acreditar, na maioria das vezes, não é por falta de dinheiro. A nossa cultura, ela é de curto prazo, ela não é de planejar no longo prazo. A gente deixa tudo para depois, depois tudo se resolve. Financiamentos de carros e imóveis podem ser feitos, desde que caibam no orçamento e que, junto com as demais despesas fixas, não ultrapassem 70% da renda. Os outros 30% devem ser guardados e, para que isso aconteça, é preciso saber detalhadamente quanto e com o que se gasta. Então tem que ter disciplina. Eu não posso mexer nesse dinheiro, eu não vou mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro é minha poupança, é minha previdência, é o dinheiro que eu vou usar lá na frente. E já que isso tem a ver com organização, planejamento, vamos falar de planejamento. Que tal aproveitar esses dias de folga para fazer aquela coisa chata que muita gente costuma deixar para a última hora? Reunir os documentos para fazer a declaração do imposto de renda. A repórter Laís Duarte conta o que ela tem a dizer sobre isso. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. Quinta-feira, agora, dia 2 de março, começa o Corre-Corre para prestar contas com o Leão. E olha só, todos os anos, cerca de 500 mil contribuintes no Brasil caem na malha fina. Eu vou conversar agora com o Mauro Calil, que é consultor financeiro. Como é que faz para evitar a malha fina? Mauro, boa tarde. Boa tarde. Bom, para evitar a malha fina é muito simples. Tudo que você recebe, você tem que declarar. O que dá a malha fina? É um cruzamento de informações. Se quem pagou para você está declarando que você recebeu algo e você não declara esse recebimento, pronto, dá malha fina. É simples assim.
Quem estiver em casa agora, aproveitando o tempo para separar a documentação, o que é possível deduzir do imposto de renda? Olha, todas as questões ligadas à saúde, remédio, etc., são dedutíveis, educação, cultura, enfim, dependentes, tudo isso é deduzível. O que importa aqui é você ter documentação de tudo isso que você está declarando como dedutível. Ok, muito obrigada pela participação. E olha, Gabi, esse prazo vai até 28 de abril. Com você. Legal, Laís. Obrigada pelas dicas. Te falo agora da gafe do ano. Um erro marcou a entrega do principal prêmio do Oscar de 2017 e foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Melhor filme, o prêmio mais esperado da noite e o último a ser entregue. O anúncio veio com cara de estranhamento, mas parecia parte da piada. O Oscar vai para La La Land. La La Land, festa no teatro. A equipe do musical subiu ao palco e fazia os agradecimentos quando um burburinho começou a atrapalhar. Um dos membros anunciou que, na verdade, eles tinham perdido. Os apresentadores tinham recebido o envelope errado e o prêmio de melhor filme era, na verdade, do drama Moonlight. Mas foi difícil desfazer a confusão e convencer o pessoal do verdadeiro vencedor que não se tratava de uma piada. Moonlight, Best Picture. Consertado o erro, a equipe de Moonlight, ainda com cara de surpresa, fez os agradecimentos. My love to La La Land, my love to everybody. E ainda homenageou os colegas de La La Land, que foram vencedores por apenas 2 minutos e 23 segundos. Tentaram consertar depois, fazendo uma piada, comparando com o que aconteceu no Miss Universo, você deve se lembrar, né? A Miss Colômbia recebeu a coroa quando já estava festejando, descobriu que tinham lido o envelope errado, não era ela a Miss Universo. E olha, mesmo com um gostinho de derrota por ter perdido o prêmio principal, o musical La La Land foi o filme mais premiado desse Oscar de 2017, levou 6 estatuetas. E ao contrário do ano passado, neste ano, a premiação celebrou a diversidade. Pela primeira vez, havia atores negros indicados em todas as categorias. Viola Davis levou a estatueta de melhor coadjuvante por Um Limite Entre Nós, assim como o outro favorito, Mahershala Ali, de Moonlight, também melhor coadjuvante. O melhor documentário relembrou a discussão da desigualdade racial nos Estados Unidos. O vencedor, O.J. Made in America, conta a história do ex-atleta O.J. Simpson acusado de matar a ex-mulher. Ele foi absolvido em um julgamento transformado em uma disputa racial. A estatueta de melhor ator ficou com Casey Affleck por Manchester à beira-mar. A melhor atriz, como esperado, foi Emma Stone, que atuou, dançou e cantou em La La Land. O musical levou ainda outras 5 estatuetas, incluindo melhor diretor, melhor fotografia e melhor trilha sonora. Em tempos de Donald Trump, não há como dizer que o Oscar não é um momento político. O melhor filme estrangeiro foi O Apartamento, do iraniano Asghar Farhadi. O diretor não compareceu ao evento como protesto contra a tentativa de Donald Trump de proibir a entrada de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana nos Estados Unidos, inclusive do Irã. Mas enviou uma carta em que criticou o que chamou de desumanas leis migratórias norte-americanas e ressaltou a importância do trabalho dos cineastas, que podem usar os filmes para quebrar estereótipos e criar empatia. Empatia de que tanto precisamos, nas palavras do diretor. Precisamos muito. E ainda sobre a questão da diversidade, o próprio grande vencedor da noite, Moonlight, venceu com uma história que celebra justamente isso. Conta a história de um jovem negro gay que cresce na periferia de Miami em meio à violência dos anos 80 na região. E olha, ainda sobre o Oscar, é pouco provável que Donald Trump tenha visto a festa do Oscar. E se tentou, deve ter desistido logo no começo, porque ele foi o alvo principal das piadas do apresentador Jimmy Kimmel. Kimmel começou alfinetando Trump ao dizer que a festa estava sendo vista em 225 países que agora detestam os Estados Unidos. Ele não precisou dizer, mas estava se referindo à perseguição aos imigrantes desencadeada pelo governo. Pouco depois, ao elogiar a atriz francesa Isabelle Huppert, afirmou que, felizmente, ela não foi barrada pela imigração e pôde comparecer à cerimônia. Prosseguiu dizendo que Hollywood não
não discrimina as pessoas com base nos países de origem. E aí sobrou para a indústria do cinema. Disse que lá as pessoas são discriminadas pela idade e pelo peso. Mais adiante, outras farpas contra Donald Trump, ao observar que ele certamente iria responder aos discursos dos premiados, tweetando às 5 da manhã, quando estivesse no banheiro. In all caps during his 5 a.m. bowel movement tomorrow. Mas o maior de todos os torpedos disparados contra Trump foi quando Kimmel elogiou a premiadíssima Meryl Streep. Ele começou se referindo a ela como a superestimada atriz, expressão usada pelo presidente quando a criticou recentemente por conta de declarações feitas na cerimônia do Globo de Ouro contra a política migratória. Depois de lembrar os inúmeros prêmios que ela já recebeu, Kimmel pediu que ela se levantasse. E aí, o teatro quase veio abaixo. Agora, apesar das cutucadas em Donald Trump, uma coisa que se esperava e não houve foi vários discursos contundentes contra a política migratória com a questão da imigração nos Estados Unidos. O único discurso mais forte foi feito pela uma engenheira, na verdade, foi uma das primeiras a fazer turismo espacial. Ela leu, foi o que a gente mostrou agora há pouco, leu a carta do diretor iraniano que não foi em solidariedade e em protesto aos outros muçulmanos que seriam banidos de entrar nos Estados Unidos caso a medida de Donald Trump não tivesse sido barrada por um tribunal da Califórnia. Então, esses discursos fortes contra a imigração eram esperados, não vieram tão fortes assim, apesar das cutucadas. E olha só, Barack Obama, futuro presidente da França. Claro que é uma brincadeira, mas do jeito que anda a política no país, tem gente que resolveu levar adiante essa ideia. Em todas as ocasiões em que visitou a França, quando ainda era presidente, Barack Obama sempre encantou os franceses. Daí a ideia de 4 jovens parisienses que resolveram lançar a campanha de Obama para a presidência nas próximas eleições. Ainda que seja apenas para se divertir, a campanha tem cartazes e máscaras e seus defensores dizem que o assunto merece uma reflexão. Além da propaganda nas ruas, os jovens abriram um site na internet que propõe Obama 2017 para se tornar o 25º presidente da República Francesa. Para eles, o quadro político atual no país é desanimador. Uma representante da extrema-direita lidera as pesquisas. Um esquerdista teria um casamento de fachada para esconder uma suposta homossexualidade. E um candidato conservador foi denunciado por contratar a própria mulher como funcionária fantasma em seu gabinete de deputado. A seguir, acidente com um carro alegórico deixa 20 pessoas feridas na primeira noite do desfile das escolas do Grupo Especial no Rio de Janeiro. E mais, em São Paulo, a segunda a desfilar no AMB, a Unidos do Peruche fez uma homenagem à cidade de Salvador. O dinheiro é uma das principais causas para brigas de casais, é o que revela uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. A Adriana está no 3º casamento. Os 2 anteriores acabaram por causa de dinheiro. Ele achou que eu gastava muito, né? E por conta disso conversamos e separamos. Já no segundo foi ao contrário. E agora estabilizou. Aliás, separar por problemas financeiros é mais comum do que se pensa, diz esse especialista em direito da família. O padre costuma dizer até que a morte os separe, né? Eu costumo dizer assim, até que o dinheiro acabe. O dinheiro acabou, acabou também o relacionamento. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 4 em cada 10 casais brasileiros brigam por causa de dinheiro. Os principais motivos são despesas da casa, falta de reservas financeiras em caso de imprevistos e o fato de um não querer pagar pelos gastos do outro. O estudo ainda diz que 40% não contam sobre todas as compras que realizam. Evitar falar de dinheiro para evitar conflito é só adiar o problema. Então é mais fácil você criar uma harmonia na planilha financeira agora do que ter uma briga depois sem saber o motivo pelo qual ela começou. O diálogo é essencial nessas horas. O seu Valdir garante que é possível. Em 25 anos de casado, jamais brigou com a esposa por causa de dinheiro. O segredo é respeitar um ao outro. O respeito no casamento é a parte fundamental de qualquer casal. De volta a falar de carnaval, em São Paulo, o Império da Casa Verde, Dragões da Real e Rosas de Ouro foram destaques da segunda noite do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi. As escolas da elite do samba paulista desfilaram nesse sábado. Veja aí os desfiles.
De volta à elite do samba, após vencer o grupo de acesso no ano passado, a Mancha Verde desfilou no sambódromo Os Zés do Brasil. A escola da torcida organizada do Palmeiras falou dos personagens populares e anônimos do Brasil com o nome José. Segundo a desfilar, a Unidos do Peruche fez uma homenagem à cidade de Salvador. Com o enredo A Peruche no maior axé, a escola exaltou a capital da Bahia como cidade cheia de lendas e mitos, caldeirão de raças, cultura, fé e alegria. Campeã paulista no ano passado, a Império de Casa Verde cantou a paz entre os homens usando carros alegóricos enormes e luxuosos, marca dos desfiles da escola. O enredo defendeu o congraçamento na busca de um mundo mais feliz. Penúltima a desfilar no sábado, a Nenê de Vila Matilde, uma das escolas mais antigas de São Paulo, apresentou um enredo sobre a história de Curitiba. Ópera de todos os povos, terra de todas as gentes, Curitiba de todos os sonhos, homenageou no samba a capital paranaense. A Rosas de Ouro encerrou os desfiles do Grupo Especial de São Paulo com banquetes e uma noiva de verdade. 7 vezes campeã do Carnaval Paulista, a Rosas de Ouro contou a história do banquete e falou sobre o convívio em volta da mesa. No fim do desfile, 2 noivos, integrantes da escola, se casaram de verdade. E no Rio de Janeiro, o primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial foi marcado por um acidente grave que deixou 20 pessoas feridas, 13 em estado grave. O acidente foi causado por um carro alegórico que se desgovernou ao entrar na avenida. O carro era o último da Escola Paraíso do Tuiuti, que subiu do grupo de acesso e fazia a estreia no Grupo Especial. Os 3 feridos graves são uma fotógrafa, uma jornalista e uma diretora da escola. Dos outros feridos, 12 foram atendidos no próprio local e liberados, e 8 foram encaminhados a hospitais. O carro alegórico foi periciado e liberado e participou do desfile. A polícia acredita que houve falha do motorista e abriu inquérito para investigar o caso. Vamos à hora do esporte. Cadu Cortez está por aqui. Tudo bem, Cadu? Tranquilo, Gabi? Tudo bem. Carnaval, aproveitando, carnaval teve aí, o esporte foi tudo no sábado, né? Muita coisa aconteceu no sábado, inclusive o tênis também, nesse final de semana, chegou sábado e domingo, né? No final do dia, chegou ao fim o maior torneio de tênis da América Latina, o ATP 500. Vamos ver como é que foi. Depois de jogar a semifinal de simples e vencer, Pablo Carreño Busta descansou 1h30 e disputou a final das duplas com o uruguaio Pablo Cuevas. Responsáveis pela eliminação do brasileiro Bruno Soares e do britânico Jamie Murray, cabeças de chave número 1, eles derrotaram na decisão os colombianos Juan Sebastián Cabal e Roberto Farah, bicampeões do torneio, e conquistaram o título do Rio Open 2017. Foi o 3º troféu do espanhol em duplas. Já Cuevas, campeão da chave de simples no Rio Open do ano passado, chegou ao seu 6º título de duplas. Na final de simples no domingo, uma campanha irretocável, na qual não perdeu um set sequer. O austríaco Dominic Thiem venceu o ATP 500 do Rio ao bater o espanhol Pablo Carreño Busta na decisão disputada na quadra Guga Kirten. Semifinalista no ano passado, Thiem dessa vez não deu chances aos adversários e faturou o 8º título da carreira, o 2º de um ATP 500. No ano passado, ele ficou com o troféu em Acapulco, no México. A conquista na capital fluminense ajuda o austríaco a se manter no top 10 do ranking mundial em 9º lugar. Tudo bem, hoje começa em São Paulo o ATP 250. Hora dos gols da rodada desse final de semana. Vamos ver como é que foi. Uma goleada com direito a gol do estreante Borja. O Verdão bateu a Ferroviária por 4-1. Além do gol do colombiano, Keno, Michel Bastos e Roger Guedes também marcaram. Alain Mineiro diminuiu. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Os gols saíram graças a erros do Botafogo. Neneca deu rebote, Vitor Bueno aproveitou. Mais um vacilo, Vitor Bueno cruzou, Samuel Santos tentou cortar e entregou de presente para Rafael Longini fechar o placar 2-0. Fora de casa, o São Paulo criou muitas chances diante de um Novo Horizontino aguerrido. Abriu 2-0 com Gilberto e Thiago Mendes, mas, de novo, cedeu o empate por 2-2. Roberto e Railan fizeram pelo Tigre do Interior. É campeão! Com uma rodada de antecedência, o Avaí garantiu a taça do primeiro turno do Catarinense. Vitória por 3-0 sobre o Almirante Barroso. Alemão 2 vezes e Rômulo marcaram os gols do Leão da Ilha. Clássico carioca, o Flamengo precisava de um empate para garantir vaga na final da Taça Guanabara e venceu por 1-0. De quebra, encerrou um jejum de 9 jogos sem vitória sobre o Vasco. Diego, de pênalti, fez o gol da vitória do rubro-negro.
Muito bem, vamos ficando por aqui. Esporte meio capenga, né? Nesses dias de carnaval, o foco tá na folia, né? É isso aí. Valeu, Cadu, Valeu, até Gabi, amanhã. até amanhã, tchau, tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Tchau.